Considerado patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, o Vale dos Vinhedos é sem dúvidas um lugar encantador. Com os parreirais marcando a paisagem, dezenas de vinícolas familiares e de renome, restaurantes, hotéis, armazéns de doces e queijos, cafeterias e jardins, os famosos food gardens. Tem quem venha para cá procurando apenas vinícolas e bons vinhos, pois aqui se encontra o melhor do enoturismo brasileiro. Mas tem muito mais coisas para se fazer por aqui. Eu mesma vim à procura de boas histórias e encontrei muitas. No vídeo anterior, contamos a história do Vale dos Vinhedos, sobre como ele surgiu e se transformou no que é hoje, graças aos imigrantes italianos que vieram para cá e transformaram essa região. Nesse vídeo, vamos te mostrar um food garden, um jardim gastronômico, onde as pessoas vão para tomar um chopp, um sorvete, descansar e curtir um som ao vivo no final da tarde. Vai ter também uma dica muito boa de lugar para comer bem e economizando muito, e uma charmosa vinícola que lembra um castelo medieval e que rende ótimas fotos. Então continue aqui comigo que tem muita coisa para ver nesse vídeo. O Vale dos Vinhedos está a 124 km da capital Porto Alegre e a 120 km de Gramado. O Vale dos Vinhedos tem duas principais vias de acesso. Você pode chegar até lá pela RS 444, conhecida como Estrada do Vinho, ou pela Via Trento, que foi o caminho que escolhemos, pois nossa primeira parada foi na vinícola Casa Valduga, que mostramos no vídeo anterior. É na Via Trento também que estão outros dois pontos que visitaremos nesse vídeo, o Leopoldina Jardim e a Capela Nossa Senhora das Neves. Agora, vamos seguir pela Via Trento e te mostrar um lugar com uma história muito especial e marcante aqui do Vale dos Vinhedos. Quem passa aqui pela Via Trento e vê a Capela Nossa Senhora das Neves, muitas vezes nem imagina que essa igreja foi construída com vinho. A imagem de Nossa Senhora das Neves veio lá da Itália num navio a vapor junto com o senhor Marco Valduga. A história dessa capela é linda e eu vou deixar alguém que conhece ela muito melhor do que eu contar para vocês. Uma semana antes de partirem de lá, meu bisavô, Marco Valduga, ele tinha um vizinho chamado Juventino. Ele era surdo, mudo, mas ele era escultor. E uma manhã de novembro ele abriu a janela da casa e percebeu que a neve havia desenhado a imagem de uma santa no pico de um morro. Aí ele pegou um tronco de madeira e a esculpiu. E eu dei para o Valduga trazer. Ele escreveu um bilhete dizendo, isso ele não falava, dizendo que quando chegares ao Brasil, construam uma capela em sua homenagem e batize-a de Nossa Senhora das Neves. Então eles partiram em novembro de 1876, meu bisavô pegou a santa, colocou num saco de estopa e depois partiram. 15 dias depois de terem partido de Gênova, houve um temporal em alto mar. O vento agitou as ondas, a água entrou no navio e eles, percebendo que iam morrer todos afogados, como último recurso, meu bisavô, que havia guardado a imagem de Nossa Senhora, a tirou do saco e a colocou em cima de uma mesa. Aí o temporal acalmou. No dia seguinte subiu um frei que estava acompanhando os imigrantes que estavam no porão. Ele a batizou e disse que a batizasse em nome de Nossa Senhora das Neves. Daquele dia em diante ela ficou exposta no navio, até a chegada ao Brasil, que se deu 40 dias depois de terem partido de Gênova. E meu bisavô, quando ele chegou, ele construiu uma capela de Nossa Senhora das Neves, ao lado da casa. E antes de morrer, quando ele estava agonizando, ele chamou o irmão mais novo, que lhe disse: eu vou morrer, mas se um dia vocês tiverem condições, construam uma capela maior para Nossa Senhora das Neves. Se passaram 20 anos, eles tiveram uma enorme dificuldades para se desenvolverem. Havia chegado o momento de construir a igreja, havia se passado 30 anos e nada de construir a igreja. Era véspera de Natal de 1904, estava tudo pronto para erguer as paredes da igreja. E de dezembro até março não caiu uma gota d'água, foram 4 meses de estiagem. E como naquela época não era permitido nenhuma manifestação religiosa sem autorização do vigário, não houve mais nenhuma função religiosa, a igreja ficou 6 meses sem o vigário, e durante esses 6 meses também não caiu uma gota d'água. Então, 6 meses somado aos 4 de antes, foram 10 meses sem chuva.
E eles queriam construir a igreja de alvenaria, só que agora não havia mais água para fazer a argamassa. Aí veio a autorização do arcebispo. Então, na véspera de Natal de 1905, a comunidade se reuniu lá onde tem os alicerces da igreja hoje, colocaram a santa no meio dos alicerces, se ajoelharam nas pedras e começaram a rezar. Eu tenho a solução para construirmos a igreja. Vamos utilizar o vinho que temos nas nossas cantinas no lugar da água para fazer a argamassa. Eram 20 famílias. E cada família deu 300 litros de vinho, com 6 mil litros de vinho construíram a igreja. No dia 5 de agosto de 1907, o novo vigário da paróquia de Santo Antônio, padre Angelo Donato, veio e benzeu a igreja. E na grandeza de sua expressão, ela reúne os 3 elementos essenciais que fizeram frente ao grande desafio do início da conversão, que é o trabalho, o vinho e a fé. Conhecendo a história dessa capela, eu queria muito entrar e ver a imagem dessa santa, mas quando chegamos, a capela estava fechada. Um senhor ficou me observando filmar e se aproximou, perguntando se eu queria entrar, que ele tinha a chave da igreja. E eu falei, nossa, sério, eu quero sim, eu andei mais de 1000 quilômetros para conhecer essa capela, foi Deus que te colocou no meu caminho. E aí, minha gente, ele começou a chorar, eu comecei a chorar, meu amigo deu um nó na garganta, e aí a gente se abraçou e começamos a conversar. Ele me contou que tem uma esposa acamada que depende dele e que ele trabalha a semana inteira, mas vem nos domingos para limpar e fazer a manutenção da igreja. E ficava emocionado de saber que as pessoas vinham de tão longe para conhecer esse lugar, que para eles é simples e humilde, mas guarda uma grande história que é motivo de orgulho. Ele nos contou também que o Sr. Remy Valduga frequentava a igreja todos os domingos e fazia apenas um mês que o Sr. Remy havia falecido quando eu estive lá. A igreja hoje é cuidada pela comunidade e os descendentes daqueles primeiros italianos que aqui chegaram. Inclusive, ele pediu para avisar que quem quiser visitar a capela e encontrar ela fechada, pode chamar e pedir para algum vizinho abrir, pois ela não é administrada por nenhum padre, então geralmente fica fechada mesmo, mas os vizinhos têm a chave da igreja e se você der a mesma sorte que eu, alguém pode ir lá e abrir a capela para você. The one that you've been dreaming of, with dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you, an uptown girl. Eu sou dessas que me emociono, que choro em viagem. Quando a gente conhece a história dos lugares, é tão diferente, né? Você vê pessoalmente tudo que aconteceu, tudo que essas pessoas passaram. Essa daqui, ó, em cima de mim é a imagem de Nossa Senhora das Neves, que veio no navio. You can't control who you fall for. No. When the world is asleep. Bom, e depois de uma manhã emotiva, era hora de procurar um lugar para almoçar. E eu quero deixar aqui 2 super dicas para vocês. Uma de restaurante e outra de como economizar muito numa viagem para a Serra Gaúcha. Nós viemos almoçar aqui no restaurante Alitalia, porque ele aceita o Prime Gourmet. E para quem não conhece o Prime Gourmet, gente, ele salva a vida de todo viajante.
Ele é um aplicativo, é uma espécie de um clube de descontos, tá? É para ser usado em dupla. E não precisa ser só você e o teu esposo, pode ser você e tua amiga, você e tua mãe, você e o teu filho, mas ele é feito para ser usado entre duas pessoas. Por quê? Você vai, por exemplo, aqui no restaurante, você vai pedir 2 pratos e pagar apenas um. E ele vale também para passeios, tá? Você compra 2 passeios, paga só um. Hospedagem, você compra 2 diárias e ganha uma. Então é só entrar no aplicativo, lá na Play Store, procurar pelo aplicativo do Prime Gourmet, você baixa ele no teu celular e você já tem acesso a todos os lugares que aceitam o Prime. Se você se interessar e quiser comprar, o Prime custa R$200, ele é válido por 1 ano e ele atende toda essa região aqui de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, e tem também algumas promoções que valem lá para Gramado e Canela. Mas o foco principal dele é aqui essa região dos vinhedos. Inclusive, quando você for comprar, você vai selecionar região dos vinhedos, porque ele tem para várias cidades, vários locais. Se quiser comprar o Prime com desconto, é só colocar o meu cupom lá, Por Onde Andei, tudo junto, e aí ao invés de pagar 200, você vai pagar R$190. E, como eu já disse, ele tem validade de 1 ano e você também pode doar alguns cupons para outras pessoas, para amigos. Então, gente, ó, quem quiser comprar, põe o cupom lá, Por Onde Andei. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. A gente pediu um prato colonial que custa R$78, então vão vir 2 pratos, né? E a gente vai pagar só um. Esse aqui, galera, ó, é o almoço colonial deles, ó. Vem batata frita, frango, carne, salada, 2 tipos de massa e essa tábua linda aqui, ó, com polenta brustolada, salame, onion rings, azeitona, ovo de codorna, picles, e ainda vai vir mais uma dessa daqui, ó. Não sei como que a gente vai dar conta de comer tudo isso por apenas R$78 com o Prime Gourmet. O Vale dos Vinhedos é um passeio que você pode fazer por conta própria e de forma gratuita. Não precisa fazer através de agências de viagem. Porém, você vai precisar de carro para se deslocar por lá, pois as atrações ficam ao longo das rodovias. Para visitar a parte externa das vinícolas, tirar fotos e visitar as lojas, geralmente não é cobrada nenhuma taxa. Você pagará somente caso queira fazer a visita guiada pelo interior da vinícola e fazer a degustação dos produtos. Os valores variam muito dependendo da duração do passeio e o que está incluído nele. Sempre pesquise os valores antes de ir e, se tiver o Prime Gourmet, opte por visitar as vinícolas que são parceiras e assim economizar bastante por lá. Você também pode se hospedar por aqui. Há muitas pousadas nessa região, algumas também aceitam o Prime, onde você compra uma diária e ganha outra. E você pode solicitar o serviço de transfer com as pousadas. Pelas agências de turismo, os valores do passeio que encontrei foram a partir de R$450 por pessoa, com duração de 8 horas e direito à visitação em 3 vinícolas, transporte e almoço italiano incluído. Então, de repente, se esse valor for salgado para você, compensa pensar em alugar um carro que sairá bem mais barato, ou fazer o transporte de táxi e aplicativos como o Uber, já que beber e dirigir nem sempre é uma boa combinação. Depois do almoço, nós saímos da Via Trento e entramos na rodovia RS 444, a Estrada do Vinho, onde encontramos grandes vinícolas como a Vinícola Aurora, a Vinícola Alma Única, a Miolo, a Cave do Sol e a bela Vinícola Cave de Pedra, que vamos te mostrar agora. When the morning comes with a brand new day, then we have to pretend that we don't know each other. But I don't wanna run away from you, 'cause baby I am done hiding my love for you. So please won't you run away with me, 'cause you can't control who you fall for.
'cause you can't control who you fall for. Essa linda vinícola aqui atrás de mim é a Cave de Pedra. Ela é toda construída em pedra basalto e a arquitetura dela remete aos castelos medievais. Por aqui também é possível fazer a visitação guiada. Eles têm visitas aqui diariamente e o valor da visita guiada é de R$ 90. A vinícola Cave de Pedra é considerada uma vinícola boutique. Ela tem produção limitada de vinhos e espumantes que você encontra só aqui na vinícola. E a vinícola Cave de Pedra também está no Prime Gourmet. Quem compra uma degustação harmonizada chamada crostini e vinho, ganha outra. Nessa promoção você faz um passeio guiado pelas caves da vinícola e depois tem a degustação dos crostines com vinhos e espumantes. É válido para sexta, sábados e domingos às 3h30 da tarde pelo Prime Gourmet. You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat, every time that our eyes would meet. Aqui nós temos uma espécie de parreiral de demonstração, com vários tipos de uvas diferentes. Ó. Temos a Chardonnay, a Tannat, Marcelin. E muitas pessoas não sabem ou nunca repararam, ó, que em todo o início aqui de parreiral tem roseiras plantadas, né? E por que se planta flores, principalmente rosas aqui, né, no início dos parreirais? Porque as rosas, elas são indicadores de pragas. Quando a uva é acometida, né, por algum tipo de praga, geralmente elas atacam as flores primeiro. As flores são mais sensíveis, mais frágeis a essas pragas. E aí eles conseguem detectar mais rápido que existe um problema aqui no parreiral e conseguem combater para que essa praga, né, não acabe estragando e comprometendo todas as uvas. No, back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a... Outra vinícola que aceita o Prime Gourmet é a Cave do Sol. Aqui são 3 cupons disponíveis para visita, degustação harmonizada com chocolates e experiência Kids com sucos de uva, cookies e chocolates. E vale para todos os dias da semana. Você compra um e ganha outro. O Leopoldina Jardim é chamado de Food Garden. Jardim gastronômico, Garden Bistrô, são várias maneiras de definir esse lugar, mas a maneira mais fácil para explicar ele é chamando de o cantinho mais charmoso e tranquilo do Vale dos Vinhedos. Esse enorme casarão de madeira centenário de estilo rústico abriga um café bistrô que serve lanches e várias opções de cafés especiais, uma gelateria, cervejas artesanais e som ao vivo. Você também pode comprar cestas de piquenique recheadas de petiscos. As pessoas vêm para cá se esparramar nos gramados, conversar, dar uma passeada nas trilhas no meio da mata, e o ambiente é tão relaxante e aconchegante que muitos vêm para cá para dormir mesmo. Encontrei muitas pessoas espalhadas por lá tirando um cochilo. Aqui você encontra tranquilidade, sabor e diversão. Or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could...
entrada no Leopoldina Jardim é paga e os valores variam de R$ 15 a R$ 35, dependendo da programação de algumas datas, pois alguns dias tem eventos rolando por lá e som ao vivo. Você pode conferir a programação no Instagram deles. Porém, os ingressos são cobrados somente a partir dos 18 anos e o valor pago de entrada é revertido em consumação, ou seja, o que você pagou para entrar pode consumir em produtos lá dentro, como cerveja, sanduíches e sorvetes. Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy? Or is this for real? Eles têm muitas combinações de sorvete, ou melhor, de gelatos italianos, muito interessantes por aqui. Eu provei um que era feito à base de cerveja com limão siciliano. Eles também têm outro gelato feito à base de cerveja escura, café e chocolate, um sabor bem marcante e diferente que você só encontra por aqui. Outro sabor exótico é o gelato de pinhão, semente da araucária, que é uma árvore típica aqui da região. Então eu tenho, hoje são 4 sabores sem adição de leite, eles são feitos com produtos naturais. Tem o Vitibir, que é feito com limão siciliano e coentro, ameixa, pêssego com coco e um 80% cacau sem açúcar. Os outros demais são à base de leite, todos naturais, sem conservantes, sem corantes, feito sem gordura hidrogenada, todos produzidos pela casa. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For me. For someone like me. Se você achou o Vale dos Vinhedos bonito, se prepare para conhecer o meu passeio preferido aqui em Bento Gonçalves. Bucólico, romântico e encantador, no próximo vídeo vou começar a te mostrar o roteiro cultural Caminhos de Pedra. Continua aqui comigo, se inscreva no canal e dê aquele like que é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.